Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com vocês. E a palavra é: a sua imagem sustenta a sua mensagem. E o que isso quer dizer? Quando eu vinha no carro, orando, o Senhor começou a aquecer algumas coisas no meu coração. Cheguei em casa, corri para tentar, em meia horinha, discernir aquilo que o Senhor estava falando. Minha cabeça ainda estava na conferência da família de Orlândia. E isso saltou no meu coração. E eu entendi que era isso que Deus tinha para nós nessa noite. Mateus 5,16 fala o seguinte: assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que, digam comigo, vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Então para pensar, Jesus nunca disse para que as pessoas ouçam o que vocês estão dizendo, para que as pessoas entendam, para que as pessoas discernam o que vocês pensam, mas ele disse para que as pessoas vejam. Então eu vou ler de novo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E vendo essas boas obras, o versículo conclui dizendo que eles glorifiquem ao Pai. Então veja só, o reino de Deus é um reino visível. O evangelho, ele se materializa de acordo com a maneira como eu e você vivemos. Então a fé, ela é percebida. Ainda que você entenda que tua caminhada com Cristo é uma caminhada espiritual, que o teu estar com Deus é algo que muitas vezes você está orando ali, no teu coração Deus está falando. O que flui de você a partir de um relacionamento com Deus é visível. Você já encontrou com alguém cheio da presença de Deus? Como que a pessoa está? Ela está leve. Quem aqui nunca ouviu? Poxa, tem algo diferente em você. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a nossa fé, ela é representada na nossa vida pelas boas obras. É por isso que eu e você, nós ceiamos. Nós materializamos algo para nos lembrar todas as vezes que partirem um pão e beberem um vinho, façam isso em memória de mim. É por isso que nós organizamos a estrutura. É por isso que a palavra no telão, ela fica mais fácil para você acompanhar e ruminar ela na sua mente e trazê-la para o teu coração. Porque a fé tem frutos. A fé sem obras é morta. Então a Bíblia nos ensina algumas coisas aqui, olha. Você é salvo não pelas obras, certo? Mas ao mesmo tempo, quando você é salvo, você tem obras. Percebe? Então a obra, o ver, o que nós tocamos, o que é palpável, é uma representação clara da nossa fé. Se não fosse assim, você não chegava aqui orando por alguns milagres. Se não fosse assim, você não teria um sonho de uma casa própria. Se não fosse assim, você não sonharia em casar, em ter filhos. Se não fosse assim, você não queria se desenvolver. Mas nós somos gerados em Deus para comunicar ao mundo a nossa fé de uma maneira prática. Então, para que vejam as boas obras e então glorifiquem a Deus. Nós estamos vivendo uma estação, gente, que o mundo ele está cansado de discurso sem evidência. Então, nós estamos vivendo um mundo que as pessoas estão muito machucadas, inclusive eu e você. Muitas vezes caminhamos com base nos traumas que já vivemos. São várias pessoas que desistiram do casamento porque pularam de relacionamento em relacionamento com falsas promessas, com decepções. São pessoas que desistiram de ter confiança porque a maior parte da sociedade hoje não tem mais palavra. Entenda, gente, que não faz muito tempo meu bisavô fazia negócios fechando a mão, apertando a mão. Tá vendido, tá vendido. Aqui tá o dinheiro, aqui tá a terra. E depois você ia passar pro nome. Hoje você vende um carro, você fica assim, você já vai direto no cartório e fica assim, entrou o Pix, assina aqui o documento. O desespero. Porque a sociedade está instável. E aquilo que eles falam não necessariamente é aquilo que eles são. Então o mundo tá assim, é um monte de discurso. Gente, recentemente uma blogueira famosíssima que dava dicas de maternidade nos Estados Unidos foi presa porque torturava os próprios filhos. Incoerência. Quantas pessoas ouviram, a igreja é tudo igual? E não é, porque foram decepcionados em algum lugar. A confiança foi traída.
Ah, pastor é tudo ladrão. Por quê? Porque um pastor foi ladrão, 2 pastores foram ladrões, 3 pastores foram também. Usaram daquilo que era do Senhor para ganância pessoal, para enriquecimento ilícito. Então a gente vai criando várias ataraxias. Já ouviu esse nome? Ataraxia é uma forma de trauma, é um lugar onde você está basicamente gato escaldado. Por conta dessas inconsistências. Os relacionamentos têm adoecido. Mas a Bíblia nos disse isso. Jesus nos falou que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Só que muitos não são todos. Ainda sobra um povo que quer fazer diferença. Ainda sobra um povo que o amor não esfriou. Ainda sobra um povo que quer viver a literalidade da palavra. Ainda sobra um povo que ama o Senhor sobre todas as coisas. Ainda sobram pessoas que fazem o bem por fazer o bem. Hoje em dia você faz o bem, alguém pergunta, por que você está fazendo isso? O que você ganha com isso? Nada, nada. E desconfia. Porque ninguém mais consegue amar sem esperar nada em troca. Até porque amor, gente, não pode ser interesseiro. Se for interesseiro, não é amor. O amor não tem interesse na sua definição. O amor é entrega voluntária. E é por isso que o Senhor nos chama a amar como Ele ama. Porque o amor de Deus não tem nada que Ele vai ter de benefício ao te amar. Amar, casar com alguém e dizer que ama, é querer dar o melhor para a pessoa sem saber se ela vai dar o melhor para você. A verdade é essa. Se não é assim, é uma relação de interesse, mas não é amor. É por isso que nos votos se diz na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Porque o amor só permanece se ele tem uma raiz firme. E essa raiz não é com base no que eu posso ganhar, mas é com base naquilo que eu posso entregar. Então hoje em dia tem muito conteúdo, muita opinião, muita postagem, muita declaração. Só que eu te amo não é bom dia. Como é que uma pessoa ama alguém, namora 3 meses com ela e depois já não ama mais? Não é amor. Como é que alguém ama alguém e deixa a pessoa na mão? Não é amor. Então, pense como nossa visão de mundo, né? Que a gente usa um termo para descrever isso que se chama cosmovisão. Então, nossa cosmovisão, o que é? É a junção de várias experiências que formam uma maneira como a gente se relaciona com o mundo, com a sociedade. Então, nossa cosmovisão, ela está adoecida pela maneira como a sociedade tem vivido. Eu lembro que quando eu comecei o relacionamento com o Jonatas, ele estranhou muito. Porque além de ter feito um acordo com ele que eu só ia beijar no altar, eu disse para ele, não espere de mim, eu te amo, até que eu tenha certeza que você é a pessoa que Deus tem para mim. A primeira vez que eu disse eu te amo foi depois do pedido de casamento. Ele pediu a minha mão, eu disse sim. E quando eu estava no caminho para casa, eu olhei para ele e ele estava se declarando. E pela primeira vez eu disse, Jonatas, eu te amo. Porque eu te amo não é bom dia. Porque dizer assim, Senhor, eu estou em voto contigo. Não é, eu entrei em voto hoje, mas amanhã eu levanto e digo, não vai dar. As inconsistências, elas são muito perigosas. É eu dizer, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E amanhã eu já tomei uma decisão diferente, porque afinal de contas eu não acordei no mood. Não, eu tomei uma decisão. Hoje eu vou fazer de tal maneira, mas daqui a meia hora alguma coisa acontece, eu já não estou mais. Ou eu acordo dizendo, ai que dia lindo. E no meio do caminho, a primeira coisa dá errado. Eu já sou o próprio gatinho daqueles da corrida maluca. Ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Porque simplesmente alguma coisa saiu do meu controle. Não, consistência é fundamental para uma vida que vai fazer a diferença. Por meio disso, nós estamos deixando claro a nossa maneira de viver. Por meio disso, eu asseguro a mim mesmo que eu não vou trair a identidade que Deus me deu. A pior traição, gente, que você comete não é contra alguém. Quem trai contra alguém já traiu a si mesmo. É quando você aceita incoerências na sua alma.
É quando você aceita mentiras na sua alma. É quando você finge que está tudo bem. Minha mãe contou uma história muito engraçada. Que um dia ela foi num banheiro público. Só a mulher sabe como é que a gente vai em banheiro público, né? Não senta, não encosta na privada. Segura. Aí pergunta por que a mulher vai no banheiro com a amiga. Porque alguém tem que ajudar alguém. Segura a bolsa aqui, segura a porta aqui. Não encosta, mira no lugar certo, pega o papel. É um desespero. E ela disse que nessa situação, ela usou o papel, tal, e não sei o que. E ela estava se levantando para ir embora. E quando ela jogou o papel com muito nojo no lixo, o papel caiu. E estava todo sujo o chão de outros papéis. E ela falou, tá tudo bem. E começou a sair, o Espírito Santo falou com ela. Você vai sair do banheiro e vai fazer igual todo mundo está fazendo. E deixar sujo como todo mundo está deixando. Ela disse, agora não, Senhor. E assim aquilo começou a queimar no coração dela. Ela voltou. Olhou para o papel dela. Jogou fora e foi lavar a mão. Por quê? Porque quando eu começo a atrair aquilo que Deus aplicou dentro de mim como correto, como justo e como puro, eu estou dando o primeiro passo para eu começar a viver de imagem e não da realidade de quem eu sou. Se você consegue mentir, isso não pesa a tua consciência. Se você consegue entrar uma informação falsa, isso não te incomoda, e você não volta, e você não conversa, e você não se arrepende, é assim que o nosso coração começa a ficar cauterizado. É assim que a gente começa a ficar insensível. São as pequenas coisas acumuladas que nós fazemos e fingimos que para nós mesmos que não estamos fazendo, que tornam eu e você incoerentes a ponto de daqui a pouco cometer uma situação mais grave, um erro maior. Hudson Taylor dizia, pequenas coisas são pequenas coisas, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Se eu der uma informação para você que eu acredito que é verdadeira e depois eu descubro que ela não é, eu vou ligar para você e vou dizer, olha, eu descobri aqui, eu achei que era assim, 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 mas olha, aconteceu outra coisa, eu descobri o que é, não é só sobre mentira, é sobre o quanto eu tolero às vezes, manter as coisas confortáveis para não me expor. A verdade custa caro, mas mentir custa tudo. Na minha casa, minha mãe sempre me ensinou, e eu ensino isso aos meus filhos. Me tragam a verdade e a gente vai lidar com ela. Me tragam a mentira e você vai ficar sozinho com as consequências. Porque caráter não é só uma questão de ser crente ou não. Caráter é uma questão de escolher conforme um padrão de justiça. Significa que você não precisa. Você sabia que a mentira, quando você conta, ela aumenta a um ponto que às vezes você perde o controle. A mentira tem perna curta, já ouviram? Porque quando você começa a mentira, você esqueceu de como ela começou. E você começa a alimentar aquilo. Então aquilo se torna um problema muito maior. Que em algum momento você vai cometer um ato falho. Sabe como a gente descobre um criminoso? No interrogatório, pela inconsistência. Vai mudar um detalhe, vai mudar um segundo, vai mudar uma informação, vai mudar uma cor de roupa. Alguma informação vai mudar, porque a inconsistência caminha ao lado de quem está escondendo uma motivação. Veja que coisa séria. Tito 2, de 7 a 8 diz: torna-te padrão de boas obras, para que o adversário se envergonhe. Então veja só, nós fomos convidados por Deus a ser um padrão de conduta. Ainda que tenhamos histórias difíceis, vocês me conhecem, eu falo sobre isso no dia a dia de domingo, sobre aqui na igreja, que a nossa história, nosso passado não define quem a gente é, as nossas dores não são quem a gente vai se tornar. Que a gente tem desafios, que a gente tem dia mal. Eu não estou tirando isso de consideração. Mas o que eu estou dizendo é que eu preciso fazer escolhas todos os dias que possam ser imitadas pelas pessoas que não sabem o que fazer.
Eu preciso todos os dias tomar decisões coerentes. Eu preciso todos os dias. E quando eu falo isso, eu não falo de perfeição. Eu falo que um pai que ultrapassou a medida com seu filho e errou na maneira de falar no momento do nervoso, tem que voltar para essa criança e dizer: me perdoe. Eu corrigi você certo no princípio, mas eu errei na maneira. Isso é um padrão. É um padrão de que quem erra se arrepende. Percebe que não é perfeição? Um amigo que deixa o outro na mão, ele precisa voltar e dizer: olha, eu falhei contigo, eu preciso reparar isso. Naquele momento eu não percebi que você estava precisando. Isso é um padrão. Não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de padrão dos céus. E no padrão dos céus tem lugar para arrependimento, tem lugar para conserto, tem lugar para restauração, tem lugar para começar a nossa história de novo, novamente, de novo e de novo. Porque o padrão dos céus não é um padrão de perfeição, é um padrão onde a graça de Deus superabunda na nossa limitação. E Tito está dizendo isso: seja um padrão de boas obras, faça boas escolhas. Não ache que depois que você errou não tem como reparar. Procure uma maneira de reparar. Eu trabalhei durante alguns anos com justiça restaurativa. E a gente trabalha dessa maneira para evitar que adolescentes recaiam nos atos infracionais. E como funciona a justiça restaurativa? Ela surgiu em Londres, dentro de uma igreja, onde um juiz de paz, que é o nome que a gente dá, ele era também um dos presbíteros. E ele percebeu que havia um grande crescimento na marginalidade em Londres, principalmente nos menores. Ele pensava: como é que eu posso evitar que esse menor chegue na idade adulta e saia do que é um ato infracional e cometa um crime? E aí realmente fique na prisão. E ele criou um sistema que a gente chama hoje de mediação, que é até usado na justiça comum. E esse sistema de mediação é o seguinte: vamos supor, um adolescente jogou uma pedra numa vidraça de uma casa. O juiz de paz chamava os donos da casa, o adolescente e um responsável por ele. Sentava todo mundo numa mesa. E ele dizia assim: olha, o adolescente quebrou a vidraça da sua casa. Isso é um ato infracional. Mas antes de você denunciar ele, eu queria saber se existe como a gente mediar esse problema e restaurar a identidade desse adolescente. Não como um cometedor de condutas marginais, mas como um adolescente reparador de erros. Então eu quero saber aqui se você acredita que existe alguma consequência que você possa dar para esse adolescente que faria ele recuperar de alguma maneira aquilo que ele destruiu. E ali, aquele dono daquela casa, por exemplo, eu diria: ele pode cortar minha grama durante 4 semanas. E o valor que eu ia investir na grama, eu vou investir na vidraça. Então ele voltava para o adolescente, isso todo mundo na mesma mesa, e comunicava: você aceita então fazer isso? E o adolescente dizia sim, por exemplo. Então o adolescente ia reparar o erro dele, não necessariamente na mesma moeda, mas de uma maneira que recuperasse aquilo que ele danificou. E que coisa linda. Então é uma transformação de mentalidade, é uma transformação de conduta. É uma transformação que levava aquele adolescente depois a não cometer uma repetição de atos infracionais, se tornar um criminoso no futuro, porque alguém acreditou que ele podia reparar um dano que ele cometeu. Então isso é um alinhamento de conduta. Isso é um alinhamento de padrão de pensamento, isso é saúde. E quando nós trazemos isso para a nossa história, entendemos que esse é o padrão de Deus, nós começamos a entender que a vida cristã, ela é uma vida onde todos os dias eu posso fazer boas escolhas, ainda depois de más situações na minha vida ou na vida de quem eu amo. Então, se a nossa imagem não sustenta a nossa mensagem, a nossa voz perde peso. Se a sua imagem não sustenta a sua mensagem, a sua voz perde peso. Eu vou repetir. Se a sua imagem não sustenta a sua mensagem, a sua voz perde peso. Só fica bonito, faça o que eu digo e não faça o que eu faço em pagode. Porque na vida real, alguém que pede para que você faça o que não faz, mas o que diz não tem autoridade naquele assunto. Não adianta para um pai ou uma mãe dizer para um filho: não coma doce, se você se empanturra de doce.
Não adianta para o pai e para a mãe, não. Você vai fazer exercício físico para o filho, mas você não faz. Não adianta aqui eu chegar e pregar para você vida cristã, se eu não vivo uma vida cristã. Porque a incoerência é a maior ladra de autoridade espiritual. Toda pessoa incoerente é também uma pessoa sem poder espiritual. É por isso que hoje é tão fácil você chegar em lugares que tudo funciona, mas não tem a presença. Porque a presença custa tudo para Jesus. E a presença custa caro. Não adianta eu dizer assim, olha, eu estou postando aqui. Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu posto aqui, olha, eu amo a Farol. Mas todas as vezes que eu tenho a chance de fazer algo pela Farol, eu não faço. Eu deixo vocês na mão. Eu não venho aqui, eu digo que venho ministrar e não venho. Por quê? Porque hoje eu estou cansada. Eu digo a vocês que eu te amo. Mas quando você me liga numa crise, num problema, eu respondo para você assim, ó. Te vira, o problema é teu. Meu papel é só cuidar da igreja. Não. A Bíblia nos ensina a fazer discípulos e Cristo edifica a igreja. A igreja são vidas. Então eu seria incoerente, então eu não teria autoridade. Não adianta eu dizer para você, faça devocional. Se pela manhã eu me levanto, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular e acessar um Instagram da vida. Não adianta eu dizer a você, ore, porque a oração muda a nossa história. Se eu nunca orei, a minha história nunca foi mudada por uma oração que eu fiz. Não adianta eu dizer a você, vá ao culto. Se eu venho para cá, bater um ponto e exercer uma função, essa não é a minha função. Essa é a consequência do que eu faço no meu quarto em secreto. Então a unção tem um preço, e é um preço de um relacionamento puro e genuíno com Deus. Tomar decisões corretas tem um preço. É o preço de, ao invés de ligar para alguém, fazer o disque céu, onde eu dobro os meus joelhos, eu humilho a minha vontade e eu começo a dizer a Ele, Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu digo para Ele, Senhor, não sei para onde ir, mas eu sei que o Senhor tem para mim uma direção e uma clareza. Eu peço que o Senhor fale comigo ao longo desse dia, Pai. Quando eu abrir a palavra, quando eu orar, quando eu conversar com pessoas e quando eu caminhar na rua, que o Senhor comece a aquecer meu coração por aquilo que vai no teu. Então, para que eu possa dizer que isso é real, eu estou vivendo isso? Eu estou escolhendo isso? Se eu digo eu quero ficar bem, mas o meu ficar bem é só uma questão de me dopar, é só uma questão de que tudo aconteça da minha maneira, eu não vou ficar bem de verdade. Não tem como você ser alguém que está bem de verdade se você não estiver em Deus. Você pode estar confortável num trabalho, confortável num relacionamento, confortável numa circunstância. Mas esse negócio de estar bem de dentro para fora, você só encontra em Deus. Eu procurei em tantas pessoas e em tantas coisas e descobri tua vida em mim. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas
tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar em teu rio, vou mergulhar em teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. É exatamente essa diferença entre uma experiência com Deus, entre ter uma vida cujas obras denunciam quem Deus é, e entre viver uma aparência. A aparência cansa e a essência sustenta. A aparência nos esgota, ela tira de nós as nossas forças porque a gente precisa performar. Mas a essência não, ela nos sustenta e ela muda a maneira como a gente vive. Quando dentro de nós esse rio da presença de Deus flui, é exatamente sobre isso que eu quero que você entenda essa noite. Sabe, Juízes 16 conta a história de Sansão. Sansão tinha tudo. Sansão era forte, Sansão era um juiz de Israel. Sansão matava 1000 homens sozinho. Sansão era o cara. Mas Sansão não tinha caráter. Sansão tinha força, tinha chamado, tinha unção, mas a vida pessoal dele não sustentava a missão pública. Sansão escolheu a mulher errada. Sansão fez o que os pais dele disseram, não faça, Sansão. Sansão, ele se deslumbrou pela aparência de uma mulher e foi traído por isso. Contou o que não devia contar e perdeu a batalha. Sabe o resultado? O homem mais forte de Israel, por mais que no fim ele se redime, eu sei que Deus tinha mais para Sansão. Sansão interrompeu a história dele antes do tempo, porque Sansão termina cego, Sansão termina preso. Ainda que ele tenha destruído os filisteus, ele tinha tanto mais para viver em Deus. Porque Sansão tinha tudo, mas ele não tinha escolhas de alguém que escolhia da maneira de Deus. Então, quando a sua imagem privada não sustenta a tua mensagem pública, o inimigo começa a ganhar força na nossa história. Por outro lado, a gente vê Daniel. Em Daniel 6:4, ele era jovem como Sansão. Não era sobre juventude, não era sobre imaturidade. Era sobre escolhas. Daniel 6:4 fala o seguinte: em Daniel não puderam achar erro algum. Rapaz, Daniel foi muito mais perseguido do que Sansão. Sansão caiu botando a cabeça no colo de uma mulher. Daniel se levantou na solidão. Daniel tinha gente espiando ele o tempo inteiro. Procuraram um escândalo, vasculharam a vida de Daniel. Não acharam nada. É por isso que quando Daniel vai para a cova dos leões, os leões não se movimentam, porque no fundo, eu acho que Daniel nem cheirava carne. Deus fecha a boca dos leões. E Daniel, ele sai de uma situação impossível, imune. Sabe pelo quê? Porque Daniel não só era crente, Daniel orava. Daniel lia a palavra, Daniel escolhia,
Daniel tomava decisões desafiadoras, porque a vida de Daniel era simplesmente uma canção de adoração a Deus. Daniel não era perfeito, mas Daniel amava Deus sobre todas as coisas. Daniel tinha escolhas sábias. Daniel tinha uma vida no privado que sustentava as batalhas dele no público. Tudo começa na nossa intimidade, gente. As coisas se sustentam pela nossa intimidade com Deus, ou elas se derrubam pela nossa falta de intimidade com Deus. Pois te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. É muito lindo isso. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistir eu sou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Então não vale a pena você negociar a comunhão com Deus. Não vale a pena você negociar a intimidade. Tudo que você conquista passa. Mas aquele que permanece no Senhor dura para sempre. Quando nós pegamos as histórias que fazem diferença, você não pega a história de quantos milhões alguém tem, você pega a história de alguém que lutou. Eu sei que o mundo ainda está recompensando mais Miss Bumbum do que a cientista que recentemente descobriu como tirar os paralíticos, né, da inércia. Mas os céus ainda recompensam. Os céus ainda recompensam. Sabe o que é mais bonito? Para eu não errar o nome, eu vou até pegar aqui. Aqui. A substância, né, que foi desenvolvida, a fórmula que ela chegou, chama-se polilaminina, que deriva da proteína laminina.
E a pesquisa foi liderada pela cientista Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela foi cortada no meio de uma entrevista porque ela estava explicando que o desenho da poliaminina, ela parece uma cruz. E ela estava falando como isso é interessante. E ela estava professando que era uma coisa divina. E cortaram no meio da entrevista. Mas sabe, os céus ainda recompensam. Os céus ainda recompensam que o mundo não está dando foco. Os céus ainda recompensam a professora que morreu para salvar os alunos no atentado. O céu ainda recompensa a mulher que tirou um caminhoneiro. Vocês lembram dessa história? No acidente do Bochá? Todo mundo fugiu. Aquela mulher partiu para cima do caminhão, viu o cara lá. Pá! Os céus ainda recompensam homens como o dono da Heinz, que começou a esconder crianças da sua fábrica de molho na época que os judeus estavam sendo mortos. O céu ainda recompensa gente que é no privado aquilo que é no público. Os céus ainda recompensa gente que se entrega, gente que se doa, gente que ama sem medidas. O céu recompensa, porque esse é o modelo de Jesus. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho. Jesus não disse eu vou te ensinar, ele disse eu vou ser o que você precisa. Caminhe. Ele ainda é aquele que faz caminhos no ermo, rios no deserto. Ele ainda é um Deus de milagres. Ele ainda faz um caminho por onde eu não poderia ir. Ele ainda é o caminho que me mostra pra onde seguir. Ele ainda é o caminho, a resposta pro meu coração. Ele ainda é o caminho, ele ainda é a unção, a cura e a provisão. Ele é Deus de milagres, Deus de promessa. Ele ainda é aquele que cura o cego, faz o coxo andar. Ele ainda é, ele ainda é, ele ainda é a resposta. Ele ainda é a provisão. Ele ainda é o meu caminho. Eu vou andar pelo mar que ele abrir. Ele ainda é, ele ainda é. Eu sou o caminho, eu sou o caminho. O maior nível de autoridade espiritual é quando você se torna aquilo que você prega. Jesus morreu na cruz para ser o caminho por onde nós íamos passar, porque o que ele era no privado, ele fez no público numa cruz. E ele disse: o véu está rasgado, eis que tudo se fez novo. Ele é o caminho. Quando nós somos no público o que somos no privado, a mensagem ganha força. Quando nós somos no público, o que nós construímos no privado continua fazendo diferença. Se você olha para algo e não faz diferença, pode ter certeza que tem incoerência. Mas onde a coerência e a presença de Deus chega, as vidas são transformadas, as nossas histórias mudam. Se seus filhos verem coerência em você, eles vão querer. Se eles verem coerência em você, eles vão querer o seu Deus. Se seus amigos verem coerência no seu discurso e na sua história, eles vão amar a Jesus. A maior diferença que você faz na vida de alguém não é a pregação, é a vida. É como você vive. Que nessa noite você faça uma escolha de dizer: eu, a partir de agora, eu vou trazer para fora aquilo que eu estou vivendo com Deus na minha intimidade. E aquilo que não combina com a minha intimidade com Deus vai começar a sair da minha vida. Porque Ele fez um caminho para que eu pudesse passar por ele. Porque eu não quero que a minha incoerência abaixe o tom da voz que a minha vida prega. Amém. Você pode ficar de pé e colocar a mão no seu coração agora?